Queridos, então vamos começar o nosso 12º encontro, programa Momento Raízes, desenvolvendo aí a fé inteligente, ou trazendo uma inteligência para a nossa fé, como queiram. Nossa fé ela tem que ser edificada, ela tem que ter um crescimento, né? Não podemos ficar apenas numa religiosidade, precisamos ter uma clareza, né, da veracidade de tudo que a Bíblia diz, aí, tudo que a Bíblia conta, e é isso que a gente tem feito, né? Vamos trazendo claridade para as informações, e aí aquilo que nos ensinaram que realmente é verdade fica, é aquilo que nós aprendemos com o tempo e que não é verdade, aquilo nós vamos descartando, para que fique somente o conhecimento verdadeiro, tá bem? Então, antes de nós começarmos a tratar os temas de hoje, é importante que a gente consiga voltar um pouco na nossa lembrança, voltar um pouco que nós já falamos, né? Vamos voltar ali em Gênesis 3, né? Onde nós encontramos ali aquela questão da serpente que se infiltrou no paraíso, ali o pecado, a corrupção, né? A serpente simboliza tudo isso, né? Simboliza pecado, simboliza corrupção, simboliza desobediência, né? Coisas que vão se infiltrando, né, naquilo que Deus criou para nós. Até hoje é assim, ela vai se infiltrando e ela vai destruindo, né? E ali o jardim, o Éden, foi algo que Deus criou, né? Que Deus preparou para o homem. E a serpente se infiltrou, Eva permitiu essa infiltração, dando conversa, aumentando o assunto, permitindo que a serpente fosse se manifestando, em vez de expulsá-la, em vez de repreendê-la, em vez de tirar aquele pensamento, em vez de tirar aquele sentimento, ela foi dando asas, ela foi dando margem para aquilo tudo, e a serpente então realmente se infiltra, e nós sabemos, corrompe Eva, e depois existe ali a corrupção de Adão, e ambos caem no pecado, desobedecendo a Deus, né? Por que é importante a gente voltar a tudo isso? É importante porque a gente vai chegar no dilúvio daqui a pouco. Então é importante nós entendermos uma coisa. Nenhum dia da história do mundo, nenhum dia teve nada que aconteceu nesse tempo todo de existência da Terra, nada teve um impacto tão negativo, nenhum dia foi tão negativo, teve um impacto tão negativo como o dia registrado em Gênesis 3. No momento que existe aquele pecado, a palavra vai dizer que a natureza, se nós formos ler, realmente observando, se a gente for ler a Bíblia como tem que ser lido, com cuidado, com atenção, nós vamos ver que a partir depois de Gênesis 3, depois da corrupção, depois do pecado, depois da sedução, depois da influência, use o termo que quiser, a Bíblia diz em Gênesis 3 que depois daquilo ali, a própria natureza começa a mudar. O pastor diz isso, eu nunca li, tu leu, só que tu não identificou, porque a palavra diz que a partir dali a terra começou a frutificar abrolhos, a terra começou a frutificar cardos. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 18, por ali deve ter isso daí. Então, isso significa o quê? Que a natureza começou a mudar por causa do pecado do homem, por causa da influência do mal. E é isso que acontece, o pecado ele modifica aquilo que Deus preparou para nós.
O pecado, naquele tempo, modificou e agora continua modificando, ele tem essa capacidade de modificar o teu ambiente familiar, de modificar o teu ambiente conjugal, de modificar as tuas finanças, de modificar tudo ao teu redor. Continua sendo assim. E nem um dia, por isso que aí a Bíblia vai dizer que a terra começou a frutificar cardos e abrolhos, são frutos com espinhos. Até então, o homem não tinha provado do espinho ainda, mas a partir de agora, ele começa a ter espinhos ao seu redor. Isso que o pecado faz, né? Ele vai modificando. E a Bíblia vai dizer ainda que a partir dali, Eva vai passar a ter dores para o seu parto. E também vai dizer que Adão ele vai ganhar ele vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Suor do rosto significa cansaço, né? Então a serpente, ela, por causa da influência da serpente e da aceitação disso tudo, a natureza começa a mudar. Por isso que eu disse que nenhum dia no mundo inteiro até hoje foi tão impactante como o dia de Gênesis 3, quando a serpente ela vem influenciar a causa de Adão, né? E como a serpente tem influenciado casas e famílias nos nossos dias, né? E aí o resultado é sempre o mesmo, a consequência vai ser sempre a mesma, a consequência do pecado é sempre o mesmo, é modificar aquilo que Deus tinha preparado para nós. Inclusive a natureza, a partir dali, a natureza ela começa a se modificar tanto, a natureza começa a frutificar cardos e abrolhos, a mulher passa a ter dores de parto, o homem passa a ter cansaço por causa do seu trabalho, esgotamento físico, porque ele vai precisar disso, e a própria serpente, ela é transformada. Se nós formos ver, a palavra vai dizer assim, a partir de agora tu vais rastejar no pó da terra. Foi o que Deus amaldiçoou a serpente e disse, olha, tu vais rastejar. Então significa que até então a serpente ela não tinha essa apresentação que nós vemos hoje, né? que nos causa temor, né? E muitos causa medo. Eu realmente não gosto de serpente, né? E talvez ela fosse um animal, não fosse um réptil, talvez fosse um outro tipo de animal, né? E até de boa apresentação, né? Até de boa apresentação, porque talvez se não fosse assim, Eva não tinha permitido que chegasse perto. Mas a verdade, e eu até entendo isso, que fosse um animal realmente de uma boa apresentação, porque quando o pecado ele toma a vida de uma pessoa, ele transforma, a pessoa se torna uma pessoa feia, de caráter feio, de condutas feias, de falar e pensar e sentir feio. Então, provavelmente a serpente ela tinha uma outra fisionomia, um outro aspecto, e a partir dali então ela começa a rastejar no pó da terra. Então, o dia de Gênesis 3 teve um impacto incrível, transformador na natureza, naquilo que havia sido criado, tá bem? Essas coisas todas nós vamos conversando. Então, Gênesis 3 é o começo da influência maligna, e a gente pode ver que a influência maligna ela nunca chega realmente com a sua proposta de destruição, mas ela sempre chega com uma influência de um favor, ela sempre chega com influência de uma boa ideia, ela sempre chega com uma influência bacana, ela nunca vai se apresentar da forma que realmente ela tem intenção, né? Foi que se a gente for ver ali a serpente conversando com Eva, era uma influência bacana, né? Não vai dar nada também, não vai dar nada, pode ir, pode fazer, pode ouvir, pode sentar, pode fazer o que tu quiser, não vai dar nada. Mas a partir dali, a partir de Gênesis 3, começa a haver uma transformação naquilo que Deus havia feito e naquilo que
que era perfeito e naquilo que era harmônico, né? Harmônico. Naquela família perfeita, naquele casamento perfeito, naquela finança perfeita, naquela vida, naquele futuro, naquele destino perfeito. Tudo começa, aquele destino perfeito, aquele futuro perfeito de Adão e Eva começa a não existir mais. A partir daí, no futuro deles teria dor, teria cansaço, teria espinho. Ele não imaginou. No momento ali em que eles estavam sendo influenciados, era tudo bem bacana. Eles não imaginavam que o futuro deles estava sendo transformado, né? Então, é importante para que a gente possa depois evoluir para a questão do dilúvio, tá bem? Nós vimos também que por causa da ocasião do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim, mas ficaram ali na mesma região. Nesse tempo, nós chegamos em Gênesis 4, se eu não estou enganado, aonde Adão e Eva têm o primeiro relacionamento sexual, e aí vai ser gerado Caim. E a palavra vai contar que Caim não era agradável a Deus. A forma que Caim agia não era agradável a Deus. Embora que ele era filho de Adão, ele era filho de Eva, eles tinham ali um conhecimento de Deus. Então, a gente pode arriscar trazer isso para os nossos dias e dizer que Caim era um crente, né? O Caim era um cristão, né? De família cristã, de pessoas que conheciam a Deus. Ele vivia naquele ambiente. E se ele dava oferta também, ele também dava. A Bíblia diz que ele dava oferta também. Então é um crente que talvez é ofertante, é dizimista, é não sei o que, faz um monte de coisa. Mas a palavra de Deus, a palavra vai dizer que Deus não se agradava da forma que Caim agia, Deus não se agradava da conduta de Caim, Deus não se agradava do pensamento, do sentimento de Caim e nem mesmo da oferta de Caim. Por causa disso tudo, a adoração de Caim era uma adoração que não era bem aceita, né? Muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja e a nossa adoração não está sendo aceita, né? Porque Deus não está se agradando da nossa conduta, do nosso falar, do nosso pensar, seja do que for, né? A gente pode, quanta coisa temos que para aprender com Caim. Então, a Bíblia diz que, ao contrário de Caim, Deus se agradava da oferta e do posicionamento daquilo que Abel oferecia. Porque a verdade é que as nossas ofertas são necessárias. Os nossos dízimos são obrigatórios. Mas o nosso caráter, Deus está cuidando. A nossa conduta também é uma forma de ofertar. Aquilo que eu falo, penso, sinto, aquilo que eu faço dia a dia, é algo que eu estou ofertando para Deus. Nós já vimos quantas vezes a palavra diz, porque dele e para ele são todas as coisas. Então a adoração de Caim, embora que fosse errada, era para Deus. A adoração de Abel, correta, era para Deus. O que eu faço de errado é para Deus. O que eu deixo de fazer é para Deus. Será que nós não estamos numa adoração semelhante à de Caim? Irmão, o Antigo Testamento não é para ser esquecido. O Antigo Testamento é para ser estudado e trazer correção para nossos dias, né? De repente, vocês nunca pararam para pensar que a história de Caim tem muito a ver com a nossa história, que a vida de Caim dentro de um seio religioso tem a ver com a nossa vida religiosa nos nossos dias também. É interessante nós pensarmos sobre isso, tá bem? Então, dentro de uma natureza que estava ali numa rápida transformação após o pecado, tinha Caim, que não era bem aceito, e Abel, que era bem aceito. Caim, em vez de procurar melhorar, ou dizer, Deus me mostra o errado em mim, eu quero trazer um conserto, na verdade não. Ele começa a ter ciúme de Abel. E ele começa a falar mal de Abel.
ele começa a perseguir Abel, ele começa a mandar o WhatsApp falando de Abel, ele entra nas redes sociais de Abel. Então, ele faz um monte de coisa contra Abel. Em vez de ele se preocupar que a adoração dele não estava sendo bem aceita, ele continua se sujando, ele continua desagradando a Deus com o seu dia a dia, né? E aí, tanto vai, que ele acaba, nós sabemos, matando o seu irmão. Nós vimos que, quando houve ali a questão da serpente e do pecado, a consequência foi eles perderem o futuro que Deus tinha destinado para eles, perderem a herança que Deus tinha destinado para eles, para Adão e para Eva. Eles ficam ao redor ali, o pecado vem transformando a natureza, Caim mata Abel, primeiro homicídio, né, que se teve ideia, que se teve notícia. No primeiro momento, quando Adão e Eva pecam e Deus tira eles do jardim, ali houve uma primeira separação que Deus fez. Deus separou as coisas que são santas das coisas que não são santas. Ele faz isso até o dia de hoje. E após a morte de Abel, Deus faz uma segunda separação. Novamente, Deus pega Caim, né, e faz uma segunda separação. Ele pega e diz: olha, Caim, agora por causa disso, ele foi amaldiçoado, Caim foi amaldiçoado. Está lá em Gênesis 4:11, se eu não me engano. Né? Olha, a partir de agora, tu vais viver como um andarilho, tu vais viver como um vagabundo. Foi bem essa palavra, né? Tu serás um fugitivo e tu serás um vagabundo nessa terra. Né? Então houve ali uma segunda separação. E a palavra vai dizer lá em Gênesis 4 que Caim então saiu diante da face do Senhor. Ele foi para o Oriente, lá do Oriente, região Oriente do Éden, um lugar chamado Terra de Nod, e ali ele habitou naquela terra. Caim, então, se afasta da região, se afasta da família, ele está marcado, ele está amaldiçoado, mas ele não aceita aquela maldição, ele não aceita que ele vai ser um vagabundo, que ele vai ser um fugitivo, e ele começa a construir alguma coisa na vida dele. Ele começa a construir alguma coisa na vida dele. Ele vai para a terra de Nod e depois ele casa. E aqui é interessante, nós já vimos em algum outro momento, né, como é que a civilização começou a se expandir, como é que ela começou a ser criada, né, para que a gente possa entender, tentar traçar uma linha cronológica nisso, do momento, a gente não sabe, a Bíblia não diz, do momento em que Caim mata Abel, e ele é expulso por Deus para a terra de Nod, e ele se casa, nós não sabemos quantas dezenas de anos pode ter passado aqui. Porque são poucos versículos que contam uma história, uma linha de história que pode ser de dezenas de anos. Aqui não diz, porque daqui a pouco a gente pode, se a gente for ler sem entrar a fundo, sem querer compreender, o que a gente vai pensar? Tá, mas ele foi para a terra de Nod, então havia habitantes na terra de Nod. Como é que ele casou? Na verdade, a Bíblia não está nos dando aqui um tempo, não tem uma linha de tempo aqui. Mas para que a gente possa tentar compreender isso, a gente pode pensar isso. A Bíblia não está dizendo. Mas entre o momento em que ele sai da região do Éden e vai para a região de Nod, e começa a construir lá alguma coisa, isso aqui pode ter passado anos. Dezenas de anos. Né? E é bem possível que essa esposa, essa mulher com quem ele casou, seja irmã dele. Que nesse tempo aqui, depois que ele sai daquela região, depois que ele
comete o assassinato, Adão e Eva têm um outro filho, que chama Sete, que Deus envia para que ocupasse o lugar de Abel. Pastor, como assim ocupar o lugar de Abel? Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Sim, mas simbolicamente, Caim representa o mal, Caim representa a serpente, Caim representa o maligno. E Abel representava Deus, representava talvez como se fosse hoje a igreja, né? Representava o amor e a bondade. Esse era o caráter de Abel. Quando ele morre, então morreu na terra, a terra fica sem esse representante. Então Deus envia Sete, e daqui a pouco tem a ver com o dilúvio. Envia Sete, um novo representante do bem, para fazer o contrapeso com o mal que já existia na terra. A partir de Sete, nós sabemos que Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas. Nós sabemos de Caim, nós sabemos de Abel e nós sabemos de Sete. Nós não sabemos os outros, mas sabemos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E se passou dezenas de anos, então poderia sim, né, que a civilização já estivesse um pouco mais organizada e alguma dessas filhas saiu por algum motivo da região do Éden e foi parar na região de Nod. Conhece ali Caim, sabe que é o seu irmão, mas nós só vamos ter uma lei de incesto a partir de Moisés, nós já vimos isso, a lei mosaica vai falar sobre incesto e poligamia. Então, tranquilo, ele casa com a sua irmã, possivelmente, a Bíblia não fala a respeito disso. A partir daí, ele já vinha construindo uma cidade, ele tem o seu primeiro filho, ele coloca naquela cidade, ele coloca o nome do seu filho, a civilização vai crescendo, o povo vai se desenvolvendo, e é um povo, e aí entram umas características que escolinha bíblica nenhuma ensina. Nós crescemos sabendo apenas que Caim matou Abel, mas tem muito mais nessa história aí que é interessante. O povo que vai surgindo, a civilização que vai crescendo, é uma civilização inteligente. Nós podemos ver que é uma civilização que sabia trabalhar com metal, que sabia trabalhar com bronze, que sabia trabalhar com ferro, né? Tudo isso nós sabíamos. Nós não sabíamos, mas podemos saber agora. Que essa civilização é uma civilização que criou muitas coisas na área das artes, que criou muitos instrumentos musicais, criou ferramentas agrícolas, ferramentas pecuárias. Era um povo que sabia trabalhar com pecuária. Quem não sabe pecuária, ele lidar com gado. Eles criaram também o sistema de pesos e medidas, de balanças também, né? Tudo coisas que não existiam naquela época. Eles começaram a definir também a questão das propriedades, separar propriedades. Então veja bem, olha a relevância da vida de Caim para o crescimento da civilização, o desenvolvimento da civilização. Mas o problema todo é que esse povo, por mais inteligente que fosse, por mais desenvolvido que pudesse ser, eles nunca buscaram a misericórdia de Deus. Eles nunca buscaram retornar para a presença de Deus. Eles estavam muito ocupados, eles estavam muito entusiasmados em crescer e criar e conquistar nas suas propriedades, mas a misericórdia de Deus eles não estavam preocupados em buscar. Eles sabiam do pecado, eles sabiam da maldição, mas eles não estavam preocupados em retornar para a presença de Deus. Eles não estavam preocupados em posicionar novamente a sua vida. Era uma cidade, tecnicamente falando, era uma cidade desenvolvida. Mas era uma cidade também cheia de tentações, cheia de influências, e uma cidade que era longe de Deus. Uma cidade violenta, né? Caim e a sua descendência, eles continuam sendo violentos.
eles continuam sendo corruptos. E essa corrupção é interessante, como é que um influencia o outro, que vai influenciar o outro, e daqui a pouco uma família toda está influenciada, um bairro todo e uma sociedade toda. E essa corrupção deles, esse pecado deles, essa conduta deles, essa influência deles, vai influenciando e vai transformando a cultura, uma cultura humana que até então era inocente. Ela surgiu como uma cultura inocente, mas ela é contaminada, essa cultura que surgiu inocente, ela é contaminada pela influência e pelo engano. Essa era a civilização pré-diluviana. Essa é a civilização antes do dilúvio. Por isso que foi interessante nós poder voltar atrás, fazer uma retrospectiva ali e entrar um pouco mais na questão de Caim, para que a gente possa entender qual foi a necessidade do dilúvio, né? Então, Gênesis 6 vai, a partir do verso 6, vai mostrar o perfil dessa sociedade pré-diluviana. Como é que eram os homens e as mulheres daquela época. E vai dizer lá no versículo 12, olha bem como é importante nós ter feito essa retrospectiva, vai dizer lá no verso 12, que toda a terra estava corrompida. Toda a terra, a civilização de Caim, ela cresce e ela acaba influenciando aquelas, embora que houve uma separação, houve aquela segunda separação, mas a civilização ela cresce tanto que ela volta a se misturar, as culturas voltam a se misturar, e ali existe então a contaminação novamente, né? Uma civilização contaminando a outra, uma casa contaminando a outra, uma pessoa contaminando a outra. Não precisa dizer que até hoje é assim, influências que contaminam, porque Caim não disse, ó, vou lá e vou te contaminar. Não, ele começou a influenciar a civilização. A casa de Caim começou a influenciar as outras casas, as práticas, né? Claro que ele não chegou dizendo, ó, eu vou influenciar e vou te corromper. Não, ele foi oferecendo algum conhecimento, ele foi mostrando como é que era a vida. Porque se eles desenvolveram tudo isso, a outra civilização que ficou na região do jardim provavelmente não tinha isso. Então, o que acontece? Caim mostra para a geração do jardim uma vida diferente, uma vida que eles não tinham. Ele começa a oferecer o seu produto, né? E aí começa a ser o produto qual que era? A influência. E aí isso tudo acaba contaminando de uma tal forma que Gênesis, depois no verso 12, o Gênesis 6, depois no verso 12, vai dizer que toda a terra estava corrompida. Então aquela sociedade daquele momento pré-diluviano era uma sociedade que já estava corrompida, era uma sociedade que era violenta, que era cruel e que era totalmente corrupta em várias áreas da sua vida, tá bem? Um detalhe, né, sempre interessante a gente, para conseguir entender a Bíblia, em alguns momentos a Bíblia vai dizer que essa civilização pré-diluviana era uma civilização de gigantes. Aí entra a nossa influência infantil, né? Das nossas histórias infantis aí. A gente vai lembrar lá de João, pé de feijão, os gigantes e aquelas lendas todas que nós aprendemos na nossa infância. Quero dizer para ti que quando a Bíblia trata de gigante, não é o mesmo gigante da nossa infância, não é o mesmo gigante das nossas historinhas.
A Bíblia vai falar mesmo, vai contar que Davi enfrentou um soldado chamado Golias, que era gigante. Mas o gigante que fala aqui, Golias, ele tinha 2,90 m. Não era o gigante das nossas histórias, das nossas histórias de criança. Gigante por quê? Porque comparado com o povo hebreu, ele realmente era muito grande. Aí vai dizer, pastor, mas 2,90 m é gigante. É algo que não tem no nosso tempo. Irmão, se a gente for ver, para quem gosta de esporte e acompanha o esporte, se a gente for ver a liga de basquete americana, a NBA, os jogadores ali giram em torno de 2,30 m, 2,40 m até 2,50 m. É só pesquisar. É só pesquisar no Google aí. 2,50 m tem 40 centímetros só a menos que Golias. Tá? Então, para que a gente possa entender a Bíblia de uma forma correta e sem influências infantis, tá? É importante esses detalhes. É importante que a gente venha a compreender essas coisas. Quando a Bíblia fala que a civilização pré-diluviana era de homens gigantes, está falando desse tipo aqui, 2 metros e pouco. 2 metros e pouco. É gigante para mim. Eu tenho 1,76 m. Né? É gigante conforme o ponto de vista. Né? Da onde que tu está vendo. Agora, talvez não seja tão gigante se nós conversarmos com um jogador de basquete, né? Principalmente esses da Liga Americana. Para que a gente possa, mais um detalhe, para que a gente possa compreender a Bíblia do jeito que ela realmente é. Tá bem? Então, tudo isso aqui que a gente conversou agora sobre Caim, a civilização, a terra que estava corrompida, né, foi para criar um cenário, né, para que a gente pudesse entender. Esse é o cenário, a terra totalmente corrompida, violenta, cruel, pecaminosa, contaminada, não existia um ponto da terra que não estivesse contaminada e corrompida. Então esse é o contexto que nos leva ao dilúvio, aonde Deus ele vem buscar a purificação da terra. Dessa vez não adianta fazer uma separação. Não tem como fazer uma separação. O pecado, aquilo que tu aceitou dentro da tua casa, aquela influenciazinha de Eva, ela transformou de uma tal forma, ela nem imaginou o que ela estava trazendo para o futuro dela. Ela não imaginou o quanto de risco ela estava trazendo no momento que ela aceitou aquela influência na vida dela, na casa dela, no momento que Adão e Eva aceitaram algumas coisas que não poderiam ter aceitado. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Porque, na verdade, é sempre assim. Eu aceito uma influência hoje, eu aceito uma amanhã, até o dia que a natureza daquilo que Deus criou para mim vai estar totalmente transformado e perdido. Né? E agora nós chegamos ali num momento em que não adianta mais fazer uma separação. Não tem mais como fazer uma separação. A terra toda está contaminada e tudo começou com uma influência. Tudo começou com uma conversa no WhatsApp, tudo começou com o negócio do Facebook que eu não devia de olhar e olhei. Enfim, né? Alguma coisa que eu comprei e não paguei, e sei lá, o lugar que eu fui não deveria ter ido. Né? Tudo é influência. Alguém que eu ouvi não deveria ter ouvido. Tudo começou assim. Aí agora não dá mais para fazer a separação. A terra está toda corrompida e é necessário então a purificação, e por isso vem o dilúvio. Agora, interessante que a gente possa ver como foi interessante, como foi relevante a vida de Caim no contexto de fé, no contexto bíblico. Agora, por mais que tu possa fazer, por mais que eu possa fazer, por mais que eu possa ser relevante, por mais que eu tenha momentos na minha vida que eu fiz alguma coisa certa, a gente volta a Caim. Um cara que criou uma civilização fantástica,
uma inteligência fantástica, o cara é extremamente inteligente. Em algum momento, ele vem de família cristã, ele tem um envolvimento na igreja, mas tudo isso é perdido. A gente conversou tudo isso até agora, e trouxemos esse cenário até agora, para que a gente possa entender o dilúvio. Porque tudo que ele fez, tudo que ele sabia, tudo que ele fez de bom, tudo que ele construiu de bom, foi tudo destruído. A civilização, todo o conhecimento, tudo isso foi inútil. A descendência se perdeu, o trabalho se perdeu, tudo se perdeu. Quando tu permite que o pecado vai entrar na tua casa, quando tu permite que o pecado te influencie, seja ele qual for, mas isso aqui é uma influência pouca, isso aqui não tem influência pouca, tem influência. Isso aí é fato, tem influência. Irmão, vai chegar um ponto que aquilo que tu fez se torna inútil. A tua história passada se torna inútil. Né? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com aquela civilização. Ela foi totalmente destruída pelo dilúvio. Restando apenas Noé e sua família. Mas, pastor, Noé não era da descendência de Caim? Na verdade, não. Noé era da descendência de Sete, por isso que eu fiz questão de lembrar o nome de Sete. E Sete, o que eu comentei? Sete, assim como Abel, representa a igreja, representa Deus, representa a salvação. Quando Abel morre, vem Sete, que também representa a salvação, representa Deus, presença de Deus. E quando vem o dilúvio, Deus levanta Noé, né, como ali um símbolo de salvação também, né, de salvação. Então Noé não é da descendência de Caim, Noé é da descendência do irmão de Caim, por isso que ele não foi consumido também ali pelas águas do dilúvio. Mas a terra estava toda contaminada. Noé não se contaminou? De que forma? Ele não vivia? Ele vivia numa caverna? Onde que ele vivia, irmão? A terra estava contaminada como está contaminada agora. A civilização cresceu como cresceu agora. As tecnologias, o conhecimento, tudo cresceu como cresceu agora. Noé vivia no meio do mundo assim como nós vivemos no meio do mundo. A diferença, irmão, é que Noé traçou limites para essa convivência. Noé traçou limites para a influência. Entendeu? Se tu não traça limite, irmão, tu vai se contaminar, tu vai corromper junto. Agora, no momento, não tem, porque o mundo, irmão, eu vivo no mundo, eu não tenho como sair do mundo. É no mundo que eu trabalho, é no mundo que eu compro, é no mundo, tudo no mundo. Sabe? Mas isso não pode servir de uma desculpa, porque eu tenho que traçar limite para a influência do mundo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha conduta e sobre o meu dia a dia. E foi isso que Noé fez. Ele vivia num mundo totalmente corrompido, mas ele traçou limites para essas influências aí. Tá bem? Então, para termos de conhecimento, Caim foi morrer ele devia de ter cerca de 700 anos quando ele morreu, e isso foi cerca de 3.200 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Tá? É só para nós ter aí um conhecimento a mais, enriquecer aí o nosso conhecimento, tá bom? Aí a pergunta é a seguinte, juntando aqui, trazendo esse conflito daqueles que acreditam na ciência, daqueles que acreditam na versão do criacionismo. Será que existiu o dilúvio mesmo? Será que não existiu o dilúvio? Será que o dilúvio realmente será que ele é fake? Será que ele é mito? Ou será que é um fato? E para que seja um fato tem que ter coisas materiais, coisas provadas, né? Com relação ao dilúvio, muitos têm essa questão, essa dúvida. Será que é um mito? Será que é um fato?
Será que existiu de verdade? Será que é uma forma da Bíblia falar? Né? A verdade é que, com relação ao dilúvio, ele é verdadeiro e ele foi um evento global. Daqui a pouco a gente vê também que ele não foi um evento local, ele foi um evento global que aconteceu quando Noé tinha, possivelmente, alguns teólogos, né, isso é baseado em alguns estudos, Noé provavelmente tinha cerca de 600 anos quando aconteceu o dilúvio. É interessante, a gente e também serve como um fato para que possa provar o dilúvio. No deserto do Saara e algumas outras regiões do mundo também desérticas, já foram encontrados, né, alguns fósseis de baleia. Não, logicamente, não a baleia que nós conhecemos, mas a baleia ela veio desenvolvendo. Né? Mas, enfim, dá uma procurada, tem museus, acho que tem museu no Egito também, procura, bem bacana, muito bacana o serviço dos caras. Aí o que eles dizem? Olha, como que uma baleia, como que um fóssil de baleia vai ser encontrado no deserto? E não foi só um, são muitos achados aí. Então, aí o que o pessoal diz? Que possivelmente no passado o deserto do Saara não era um deserto, mas que ele possivelmente era um oceano, porque ali foi encontrado fóssil de peixe. Eu quero dizer para ti, não precisa ser um oceano. Não precisa. Não precisa ter tido um oceano no deserto para que eu possa encontrar ali fóssil de vestígio de peixe e de baleia. Basta eu saber que em determinado momento houve uma catástrofe mundial, global, que cobriu a Terra com água. E, logicamente, se cobriu toda a Terra, cobriu também esse deserto. Né? Os peixes não estavam na arca. Né, irmão? Obviamente, os peixes não estavam na arca. Então, por que não entendermos que, como a água cobriu toda a Terra, também alcançou o Saara, e ali então os peixes nadaram para aquela região lá, e por isso que milhões de anos depois ainda nós estamos encontrando, cientistas estão encontrando aí fóssil de baleia e peixe. Então isso daí também demonstra que o dilúvio foi um evento verdadeiro, tá? Também o doutor Rodrigo Silva, ele é muito bom, ele é arqueólogo, um arqueólogo cristão, e ele conta que em várias outras localidades, em várias outras culturas no mundo afora, aí, já foram encontrados, acho que cerca de 40 partes, 40 fragmentos diferentes em lugares e culturas diferentes, fragmentos de escrita, né, de milhares de anos, que contam a mesma coisa. Eles contam que em algum momento da história mundial a água destruiu toda a Terra. Conta também, vai falar também sobre a construção de um barco muito grande, vai falar também de uma família que foi preservada. Então, não é só a Bíblia que fala a respeito disso. Né? Os arqueólogos, quando a gente vai ler a respeito, nós vamos ver que eles vão dizer também que em várias outras culturas. Então, é complicado, né? Nós imaginarmos que é uma mentira mundial. Não é uma mentira mundial. Está todo mundo contando a mesma mentira. É estranho, né? Agora, existe esse volume de evidências, né, culturais e arqueológicas
que vem nos dando uma certeza, que vem nos dando uma confirmação desse evento, tá bom? Então, uma coisa que é certa, tanto cristãos, arqueólogos e teólogos, quanto cientistas e arqueólogos que não são cientistas, tanto um quanto o outro, ele vai concordar que em algum momento da história do mundo a Terra passou por uma tragédia, né? Uma tragédia. Eles vão defender, alguns vão defender que foi a queda de meteoros e que criou um momento de gelo, a era do gelo, né? E que isso aí também teria matado os dinossauros, enfim, é o que a ciência define. Agora, a verdade, né, é que houve sim uma catástrofe global. Essa catástrofe global, ela não foi criada pela queda de um meteoro, e não seria, na verdade, um meteoro, seria um asteroide, que é bem maior, e não teve nada a ver também com era glacial. Não teve. Essa catástrofe, que os dois concordam que teve, se chama e se chamou dilúvio. Uma tragédia realmente que provocou a elevação das águas a ponto de consumir com toda a civilização. Mas foi uma tragédia, sabe? A gente tem que entender essas coisas. Naquela época, a civilização no mundo era em torno de 2 bilhões de habitantes. Imagina, 2 bilhões de pessoas, né? mais a natureza, mais muitos animais, tudo morreu, tudo foi destruído. Foi a maior catástrofe que já teve, que causou mais morte. Se nós compararmos isso com a Segunda Guerra Mundial, durante todos os seus anos ali, ela matou em torno de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas, considerando aí civis e militares. 60, a maior tragédia, uma das maiores tragédias que nós tivemos, que foi a Segunda Guerra Mundial. O dilúvio matou 2 bilhões. Nós temos hoje no mundo quase 8 bilhões de habitantes. Então, o dilúvio, se a gente for fazer comparando aí, o dilúvio, ele matou cerca de 1/4 do mundo, se fosse agora. 1/4, né? 25% do mundo, se fosse hoje, teria acabado, né? Para que a gente possa trazer para nós esse evento tão catastrófico na história da humanidade, né? Às vezes a gente fica pensando, o dilúvio, a escolinha bíblica fala sobre dilúvio, e na verdade foi uma tragédia muito grande. E também, falando em escolinha bíblica, a escolinha ela nos ensina que o dilúvio aconteceu porque começou a chover, e não parou. E aí, depois disso, aí a civilização pré-diluviana foi consumida e aquilo tudo lá, tá bom? Foi por causa da chuva. Não foi só por causa disso. Não foi. Seria impossível chover tanto a ponto de encher toda a terra, tá bem? Mas antes da Bíblia falar sobre o dilúvio, se nós chegarmos ali em Gênesis 5, a Bíblia vai contar sobre Noé, vai contar genealogia de Noé, e vai contar e vai dar ali um esboço ali sobre o cenário da civilização pré-diluviana, vai falar ali como é que eles eram, como é que eles não eram, tá? Coisa que agora há pouco nós falamos, tá? Então, quando nós falamos aí sobre essa questão das chuvas, a Bíblia não diz que foi
apenas as chuvas que encheram a terra. A Bíblia vai dizer que houve um rompimento entre as águas de cima e as águas de baixo. Em algum momento, por algum motivo, as águas de baixo, as águas do subsolo, elas se romperam e elas começaram a subir. E aí sim, a gente pode começar a pensar sobre a queda do tal asteroide. A Terra, ela não era separada em continentes, como nós temos hoje, continente africano, continente americano, continente europeu. Não era assim, pensa que era uma terra só. Algo aconteceu que rachou a terra. E nós sabemos, e os próprios cientistas vão dizer, que a era glacial ela começou quando um asteroide caiu na Terra, causando uma grande explosão, como se fosse muitas e muitas e muitas bombas atômicas. Muitas jogadas ao mesmo tempo. Então, há de se pensar que essa teoria da queda do asteroide possa estar certa, mas no período errado. Ela não caiu, esse asteroide não caiu e não gerou aquela era glacial, mas caiu na época, no momento do dilúvio, rachou a Terra, criou aquelas que nós temos hoje, as placas tectônicas também, e houve ali um rompimento. Então nós tínhamos a água de cima e tínhamos a água de baixo subindo. Quando esse asteroide caiu, a própria queda dele criou também o que nós conhecemos hoje em dia como tsunamis. Então, essa foi uma tragédia. Essa foi a tragédia conhecida como dilúvio. Não foi apenas chuva. Houve um contexto ali na natureza muito maior do que simplesmente somente as chuvas. Somente com chuvas seria impossível encher a terra da forma que foi cheia. Então, houve ali provavelmente a queda realmente do asteroide e ele veio criando rachaduras e ele veio criando divisões e essas rachaduras e essas divisões permitiram que a água do subsolo viesse para cima e também gerou também muitos tsunamis, e isso aí foi consumindo. Transformações que foram causadas pelo dilúvio. É interessante. E também, antes de a gente ver isso, a gente estava falando sobre, será que o dilúvio foi global? Global. Como é que eu posso ter certeza que ele foi um evento catastrófico global? Atingiu toda a Terra, atingiu a região lá que nós falamos do Saara e tal. Ou como é que eu sei que não foi um evento somente local, aonde tinha ali a civilização, a região de Nod? É fácil. Noé entra com a sua família para dentro da arca, Deus fecha a arca por fora. Passado um tempo, Noé coloca uma pomba e ela voa e ela volta. Ela voa porque ela não tem lugar para pousar. Se fosse um evento local, para começar, não precisava ter pomba dentro da arca. Porque no momento que a pomba não consegue pousar, que as aves não conseguem pousar, logicamente, que elas vão migrar para outro lugar, vão migrar para um lugar que está seco. Não é? O fato de nós vermos que dentro da arca tinham aves é porque toda a terra estaria coberta por água. Não teria migração de aves. E a gente vê, essa questão quando ele solta a ave e ela volta, ela não tem onde pousar.
E ela não consegue migrar. Por isso ela acaba voltando para a arca. Até o momento que ele larga, ela não volta mais. Aí ela achou em algum momento um lugar ali seco. E aí então Noé conseguiu sair com a sua família. Essa parte da palavra, a parte de ter as aves dentro da arca, é que me dá a certeza que o dilúvio foi global e não apenas local. Viu? É só uma questão de ler. Até agora, a gente não precisou fazer cálculos, equações, fórmulas, nada. Apenas Bíblia, leitura de Bíblia. Tá bom? Uma outra transformação, a gente estava falando em transformação aqui, eu acho assim, uma das maiores transformações que o dilúvio trouxe, esse recomeço, né? E talvez as pessoas não tenham se dado de conta ainda. Se tu abrir a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 28, Gênesis 1, a partir do verso 28, tu vai ver a palavra dizendo que Deus abençoou Adão, que Deus deu a ordem para multiplicar, para frutificar, todas as ordens ali, né? Crescer, sujeita a terra, domina sobre tudo. Ali existia domínio de Adão sobre peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move, tá tudo ali. Deus deu essa autoridade para Adão. Mas Deus não deu autoridade para Adão para que ele se alimentasse. Não está ali. Não era para Adão se alimentar das aves e dos animais. Né? Ele dominava, mas ele não se alimentava. Pastor, mas diz isso? Diz, querido. Se for ver, vai dizer assim: e disse Deus, eis que tenho-vos dado de toda a erva que dá semente, para que seja o seu fruto o teu alimento. Toda a erva, todo o fruto, toda a árvore vos será por mantimento. O que eu quero dizer aqui? A gente já está quase encerrando. O que eu quero dizer aqui? A civilização pré-diluviana, Adão, Eva, Caim, todo aquele povo lá, era uma civilização vegetariana. Pastor, tá brincando? Não tô. Vai lá, Gênesis 1, a partir do 28 até o 30, se eu não estou enganado. Tu vai ver Deus dizendo: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Mas, pastor, não estou entendendo. Compara isso com Gênesis capítulo 9, verso 13 e 4, quando Noé sai da arca. Deus fala para Noé: tudo que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. O dilúvio traz uma transformação cultural tão grande, traz uma transformação na terra tão grande, que acaba transformando o homem. O homem que era vegetariano agora se torna carnívoro. A partir do dilúvio, o homem deixa de ser vegetariano e se torna carnívoro. É fácil, irmão. Não tem mistério nenhum. Tá aqui. Compara Gênesis 1, capítulo 1, do verso 28 ao 30, com Gênesis capítulo 9, do verso 3 ao 4. Tu vai ver que foi ordenado se alimentar de vegetais, para outro foi liberado comer carne. O pecado trouxe uma transformação muito grande na natureza, que chegou até o dilúvio e não parou. Né? Depois do dilúvio, também o dilúvio trouxe essa transformação. E tem
algo, aí Deus vai dizer assim, tu vais comer de tudo. Tu vais te alimentar de toda a ave e todo animal que se move, tudo isso tu vai servir de alimento para ti. Mas tu não vai te alimentar do sangue. Do sangue tu não comereis, porque o sangue simboliza a vida. E isso tu não vais comer. Mas a partir dali, nós temos ali uma mudança até mesmo na natureza do homem. Ele deixa de ser vegetariano para ser carnívoro. Outras modificações que nós tivemos é que alguns animais foram extintos, né? Nós vamos ver depois, né, a questão dos dinossauros, né? Por um motivo ou outro, os dinossauros eles não foram extintos, não foram por causa da era glacial, por causa do asteroide que caiu, né? Eles foram extintos por causa do dilúvio. Então, para terminar, uma questão de curiosidade e que às vezes até hoje as pessoas perguntam, eu acho que é interessante. Escuta, Deus manda ele comer de tudo, mas do sangue não. Depois na lei mosaica também. A lei mosaica ela vai proibir alguns animais. Mas aí vem Jesus e estamos vivendo hoje, e hoje se come porco, e se come isso, e se come aquilo. O que eu posso ou não posso comer nos dias de hoje? Irmão, podemos comer de tudo. Não podemos comer do sangue. Se nós formos ver no Novo Testamento, nós vamos encontrar ali uma parte dizendo, olha, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Tem coisas, o que eu quero dizer assim, tem coisas no Novo Testamento que mostra Cristo revogando a lei, né? Pela lei, pelo Antigo Testamento, não poderia trabalhar no sábado, por exemplo. Mas no Novo Testamento, nós vamos ver Cristo liberando isso aqui, liberando esse trabalho. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma série de animais que não se pode comer. Mas no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma liberação de algumas coisas. Então, assim, esses dias eu estava conversando com o pastor Giário e a gente conversava sobre isso, sobre essa questão de lei e graça. Quando eu comecei a minha vida, a minha caminhada lá, 30 e poucos anos atrás, quem me ensinava, com quem eu conversava, me diz, olha, o Antigo Testamento só serve para nós como história. E não é assim, irmão. Não é assim, eu sempre tenho dito isso. Porque tem coisas que Cristo revogou e outras coisas que Cristo não revogou. Né? Ele próprio diz, olha, vocês se enganam, se pensam que eu vim revogar a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra. Então, para que a gente possa encerrar esse estudo de hoje, esse compartilhamento de hoje, eu vou encerrar trazendo de novo a necessidade, né, de nós termos o conhecimento do Antigo Testamento e sabermos estudar esse livro, estudar a Bíblia, para que a gente não venha a cometer pecado de omissão, de repente não estar fazendo coisas que deveríamos de estar fazendo. O Antigo Testamento, ele é tão válido como antes. Jesus não veio para revogar, ele tirou algumas coisas, mas ele não tirou tudo. Tem coisas que precisam ser cumpridas. Então vamos buscar no Espírito Santo, aquela melhor conduta, aquele melhor caráter, né? Tem coisas que, eu disse, alguns animais foram liberados, mas a carne com o sangue não. Um exemplo aí, né, aqui no sul, né, a gente gosta muito de comer, se não me engano, morcilha, né, que é feito com sangue, né, e isso não pode, né, mas o porco pode, e assim por diante. Então,
o Antigo Testamento ainda é um livro que ele é válido nos nossos dias. Tá bem? Teria ainda bastante para a gente conversar, é bom ficar conversando sobre isso, a gente poderia virar a noite aqui conversando a respeito, e não faltaria, né? Não faltaria temas e não faltaria assuntos, tá bom? Mas vamos dar sequência a esse encontro, esse 12º encontro, vamos dar sequência na terça-feira que vem, tá? E aí então sim, entrando no tema do dinossauro, entrando também naquela questão que nós já tínhamos conversado, que é o DNA mitocondrial, que vai nos comprovar e vai nos mostrar que toda civilização é um estudo feito, já disse para vocês, um estudo feito por cientistas, né, que demonstra que toda civilização tem origem em uma só mulher. Né? Quem quiser já ir dando uma olhada, uma pesquisada, esse estudo chama Eva mitocondrial, tá bom? E aí nós vamos ver isso, né? O que a ciência sabe, mas não conta para nós. Tá bem? Um grande abraço. Deus abençoe a semana de vocês, a casa. Um descanso também. Amém? Tranquilidade. Deus é descanso e alívio. Amém? Então que a gente possa ter essa paz, esse descanso e alívio. Deus abençoe tua casa, tua família, tua semana. Venha te prosperar em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém? Grande abraço. Deus abençoe.